Você pode até mesmo não saber, mas você usa Linux todos os dias. O Linux está presente em mais de 850 mil telefones com Android que rodam Linux que são ativados todos os dias. 700 mil Smart TVs são compradas todos os dias e saiba você que a maioria delas vem com Linux. E os 10 maiores supercomputadores do mundo também usam Linux. E as maiores empresas e sites do mundo, como Facebook, Google, Amazon e o Twitter, também são powered by Linux. Como você pode ver, Linux está realmente em tudo. E hoje são mais de 300 distribuições de Linux diferentes. O que são distribuições? São, na verdade, empacotamentos de software que têm o kernel do Linux e um conjunto de softwares que formam aí um sistema operacional. E existem milhares de softwares que você pode utilizar no Linux, principalmente desktop. Então nós temos aí navegadores como o Firefox, o Chrome, a parte de Office com LibreOffice, o FreeCAD com AutoCAD, Inkscape, MySQL, Amarok para música, Blender, Thunderbird, GIMP, VLC, Audacity, enfim, é uma infinidade de software que existe para Linux. Então, você pode sim usar o Linux como desktop. E o Linux não é só para trabalho, ele também tem uma grande plataforma de jogos bem bacanas para você rodar no seu Linux. O Linux, como você pode ver, vai desde os supercomputadores, passando aí por servidores, jogos, desktop e também nos pequenos computadores, como Raspberry Pi, Banana Pi e outros computadores in-a-chip, e também nos dispositivos embarcados, que são dispositivos que têm uma finalidade específica, mas a maioria deles, por sua facilidade e robustez, rodam o Linux. Mas onde toda essa história de Linux começou? Bem, é impossível falar de Linux sem falar no seu ancestral, o Unix. O Unix foi concebido e implementado lá em 1969 pela TIT e o Bell Labs Laboratories nos Estados Unidos e foi desenvolvido originalmente por um pesquisador chamado Ken Thompson, o Dennis Ritchie e o Douglas McElroy. Ele foi lançado pela primeira vez em 1971, escrito inteiramente em assembly, que era uma prática maluca e comum na época. Mais tarde, em 1973, o Linux foi reescrito numa linguagem de programação chamada C, recém também inventada pelo Bell Labs. Acontece que naquela época a TIT sofreu com a lei antitrust americana e ela foi obrigada a licenciar o código-fonte do Unix para quem quisesse. Como resultado, o Unix cresceu rapidamente e se tornou amplamente adotado por instituições acadêmicas e diversas empresas. Daí, em 1983, nasceu o projeto GNU, ou GNU, ou que é um acrônimo para GNU is not Linux. Foi iniciado por um programador chamado Richard Stallman, que teve como objetivo de criar um software completamente compatível com Unix e composto inteiramente de software livre. O trabalho do Stallman começou em 1984 e mais tarde ele começou uma fundação chamada Free Software Foundation. Nesta fundação, ele escreveu a licença pública geral GNU, ou GNU GPL. Isso se deu no ano de 1989. Nesta mesma época, um renomado professor de computação chamado Andrew Tannenbaum, que escreveu o famoso livro de sistemas operacionais modernos utilizados aí em todas as faculdades pelo mundo afora, resolveu portar o Unix para o PC. E aí ele escreveu um sistema operacional novo que ele chamou de Minix. Esse sistema operacional novo, apesar de não ser
um sistema operacional pronto desktop, ele servia muito bem ao professor para ensinar os conceitos de computação e sistemas operacionais. E foi nessa época que um estudante de computação lá na faculdade de Helsinki, chamado Linus Torvalds, resolveu pegar o software do professor Andrew Tanenbaum, o Minix, e reescrevê-lo de forma que ele pudesse usar o seu próprio sistema operacional no seu PC 386. E aí, inspirado também pela licença GPL lá do Stallman, o Linus Torvalds resolveu colocar o seu sistema operacional à disposição de qualquer um que quisesse utilizá-lo, contribuir para a sua melhoria. E assim, em 1991, nasceu o Linux. De lá para cá, o Linux se tornou extremamente popular na internet. Hoje, praticamente 84% dos servidores na internet usam o Linux. E se você pensar em termos de internet móvel, vai ficar mais surpreso ainda, pois 70,21% de todos os dispositivos móveis hoje conectados utilizam o Android, que é um Linux. E também, quando a gente fala de iOS, o iPhone, 28% dos dispositivos usam iPhone, que nada mais é do que um Unix. E você pode estar pensando como que um software distribuído sem cobrar um centavo pode funcionar, já que teoricamente isso não geraria dinheiro. Isso é a maior falácia de todos os tempos, pois Linux gera muito dinheiro sim. Através de quê? Através de contratos de suporte e também de desenvolvimento de software customizado. Para você ver que a Red Hat se tornou a primeira empresa de $1 bilhão em 2012 e é uma empresa inteiramente Linux. Afinal, há todo um mercado por trás do Linux. Se você pensar que todos os dispositivos móveis hoje praticamente rodam Linux, isso gera um mercado enorme. Nós temos também as operadoras de telefonia e celular e banda larga, que também operam aí através do Linux, do mercado de Linux, dos seus smartphones que utilizam Linux, que é possível vender pacote de dados, que é possível vender serviços on the top como Netflix e vários outros. E quando a gente fala de computação em nuvem, os grandes players do mercado, como até a Microsoft Azure, o Google Cloud Platform, o Amazon Web Services, IBM Cloud, Rackspace, Oracle Cloud e tantos outros provedores de computação em nuvem também funcionam sob Linux, e grande parte do poder computacional que eles vendem hoje para 90% de todas as empresas no mundo também é em Linux. Então, agora você já sabe que o Linux está em tudo. Então você viu também por que é tão importante você que trabalha com TI aprender o Linux.